Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Eu vi coisas de Deus, lê. No quinto dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, terra da Babilônia, junto ao rio Quebar. Ali estava sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, uma coisa como, no hebraico que foi escrito o texto, uma coisa como, só é escrito nesse texto, ele não conseguiu descrever o que era, ele falou uma coisa como, um metal brilhante que saía do meio do fogo. Olhei, e eis que vi um vento, uma grande nuvem, fogo, resplendor, e no meio do fogo, um metal brilhante. Fala comigo assim, hoje, mais uma vez, Deus vai falar comigo. Você pode assentar-se. Assim que terminar de assentar, você dá uma linda salva de palmas, glorifica a Deus. Se eu fosse Jim Swaggart, se eu fosse Jonathan Edwards, se eu fosse Aimee Semple McPherson, se eu fosse Mário de Oliveira, eu ia dizer para você, aperte o cinto, porque o fogo vai descer sobre a sua vida. Mas como eu sou um pastor Toninho, eu digo assim, segura firme aí que Deus vai falar contigo. Quem é Jonathan Edwards? É um homem que teve uma experiência poderosa com Deus, daqui a pouco eu cito ele, Gilmar. Esse texto que fala daqui, esse texto aqui para nós, é um texto conhecido da Bíblia, porque é o chamado de Ezequiel. Eu marquei algumas coisas aqui. Precisamos, além de conhecer a palavra de Deus, e nós temos que conhecer, é a Bíblia que nos norteia, é a Bíblia que nos ajuda. Eu não apresentei para vocês, pastor Toninho Tosi e pastor Lourdes, fiquem em pé, por gentileza. São pastores nossos da Quadrangular de Ajapi. Deus abençoe, viu? Que a paz fique na casa de vocês. E aí, esse texto aqui fala sobre o chamado de Ezequiel. E além de conhecermos a Bíblia, e é muito importante conhecer, nós temos que ter uma experiência pessoal com Deus. Quem lembra aqui a experiência marcante que você teve com Deus? Levanta a sua mão. Que marcou você? Que mudou você? Que fez Monteval você ser quem você é até hoje? Eu lembro das minhas também. E Ezequiel lembra como registrou a dele. Aqui há uma manifestação de Deus que prova duas coisas. Primeiro, Felipe, o chamado de Ezequiel. Aqui Ezequiel foi chamado para o ministério. Aqui Ezequiel recebeu a convocação para ser profeta no exílio. Porque a nação de Israel, ela estava em desobediência. E ela sai para ser escrava. A desobediência gera cativeiro. Hoje eu cheguei aqui na igreja com um pacote de palha italiana e um pacote de bombom. Nós estamos comendo os menos doce possível em casa. Porque a minha desobediência com o açúcar gerou um cativeiro para mim. E eu já dei de presente. Na porta da igreja mesmo. Porque a gente ganha muito doce. Tem doce que a gente come, tem doce que a gente come devagarinho, e tem outro que a gente tem que dar, senão fica muito lá em casa. Quem quer ganhar doce? Eu tenho um problema com doce, eu sou um formigão para doce. Tem gente que é formiga para doce aqui? Meu Deus, sou formiga. Tem gente que não liga para doce? Não liga. Você é privilegiado. Só que eu como jujuba. Sabe o que é jujuba? Só que eu não como um pacotinho de 100 gramas, eu como meio quilo. Torrone, eu como 3. Pipoca nhaque de pacote.
aquela tentação daqueles negocinhos que é igual jujuba, só que não é jujuba, ele é colorido, tem verde, amarelo, azul, laranja, só que ele é sem açúcar. Mas a hora que você morde, só tem açúcar. E dá uma azia violenta aquele negócio lá. Eu como de pacote também. Resultado, a diabetes apareceu. E aí eu controlei, parei de comer doce. Tomei os remedinhos. E agora já não tenho mais problema. Só que como eu não quero voltar a ter o problema, eu não como doce. Como muito pouco. Mas quando a vontade aperta, eu faço um voto. Porque eu voto com Deus, eu cumpro. Voto comigo, eu quebro. A escravidão do doce veio para mim. Agora é passar o resto dos anos, os 40 que tem pela frente, com pouco açúcar. Porque abusou. Todo cativeiro que vem sobre você é fruto de um mau negócio. É fruto de uma situação que a gente criou. E Israel estava cativo na Babilônia, caldeus. Então essa visão que Deus deu para Ezequiel, ela tem duas frentes. Primeira frente, Antônio Carlos, o chamado de Ezequiel para o ministério. Ele vê um vento, ele vê uma nuvem grande, ele vê fogo ao redor, ele vê resplendor, ele vê no meio do fogo um brilho forte demais. Ezequiel se rendeu. E ela mostra também o cuidado de Deus, mesmo com o povo na desobediência. Deus não deixa de ser Deus. E foi um assunto do rádio, está aqui o Ezequias com a Juliana, foi um assunto do rádio nosso ontem, no Faço Parte do Milagre, que Deus não deixa de ser Deus bondoso porque eu faço alguma coisa que não o agrada. Ele continua com o seu braço forte, sua misericórdia, e Ele se manifesta na nossa vida através da sua palavra. E ele foi buscar Ezequiel. Aonde? Perto do rio Quebar. O que é o rio Quebar, pastor Vinícius? O rio Quebar era o rio que tinha perto de onde ele morava. Se Deus vai falar comigo aqui, fala perto do rio Piracicaba. Se vai falar lá em São Paulo, fala perto do Tietê. Se vai falar lá em Ipeúna, fala perto do Passa Cinco. Ou seja, o rio Quebar é um lugar comum que eles não moravam ali perto, que eles andavam ali perto. Então presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você parar para pensar, as grandes revelações que Deus deu a cada um de nós, Ele não precisou fazer um espetáculo ou num lugar luxuoso, maravilhoso. Eu estava em frente à Torre Eiffel e de repente lá em Paris o Senhor falou comigo. Eu estava perto da Disneylândia, em frente à Casa das Princesas, e o Espírito Santo se manifestou e falou comigo. Eu estava tomando chá numa mesa, como é que fala? Pub, lá na Inglaterra, e o Senhor falou comigo perto do Big Ben, e nas badaladas do Big Ben, eu escutava a voz do Espírito Santo. Deus pode falar com você nas badaladas do seu despertador. Deus pode falar com você debaixo de uma ponte. Deus pode falar com você em qualquer lugar. E a manifestação dele vem, a glória dele vem. E é nos lugares comuns que Deus se manifesta e faz coisas extraordinárias. E quem crê dá glória a Deus. Fala comigo assim: o meu Deus fala comigo para marcar a minha vida. E aqui Ezequiel tem 3 revelações de Deus. Primeiro, uma revelação da glória de Deus. Segundo, uma revelação da santidade de Deus. Terceiro, uma revelação do poder de Deus. Fala comigo assim: glória, glória, santidade, poder. De novo. Essas 3 revelações Ezequiel teve da parte de Deus para a vida dele. Presta muita atenção, porque isso é para mexer com a gente. Uma revelação da glória de Deus, a glória de Deus. Eu sou do tempo que as pessoas começavam a querer ver o Shekinah. Eu quero o Shekinah, quero a glória de Deus, Shekinah. E tocava até shofar. Quem já viu isso, irmão?
Sou contra não, viu? Chofar não é instrumento para trazer a glória de Deus. Chofar é instrumento para avisar que a gente vai guerrear. Primeira coisa. Coisa fora do contexto. Quando se toca chofar é convocação de guerra, de batalha, de ir para cima, de brigar. Nada de atrair a presença de Deus. A presença de Deus é atraída não com o som de um instrumento. A presença de Deus é atraída com o seu coração aberto para o manifestar da glória dEle. E a presença de Deus, então, ela estava ali na vida de Ezequiel. E ela causou um impacto que chamou ele para o ministério, chamou ele para o pastorado. A glória de Deus converteu você. Desceu sobre você, ela mudou a sua vida. Irmãos, de vez em quando eu fico olhando vocês. Cadê o Batista? Eu vi o Batista aqui. Batista, eu vejo você de vez em quando. Eu falo assim, quando é que foi que o Batista se converteu? Eu vejo às vezes você, aqui, Felipe, como é que o Felipe se converteu? Eu vejo você, Alex, como é que foi que você se converteu? Paulo, que é Juliano, eu vejo às vezes assim, como é que o Paulo, que a Daniela, viaja, está de longe, mora lá para cima e vem para cá assistir os cultos? Você mora lá em cima, meu, né? Mora lá em cima, mora longe, dá uns 20 quilômetros. E vem para cá assistir o culto. Como é que será que foi o toque de Deus na vida deles? Às vezes eu quero entender como é que Deus mexeu com você, como é que Deus falou com você, e quando eu olho essa plateia aqui, todo mundo olhando para mim assim, eu falo assim, meu Deus, será que eles não têm outra coisa para fazer domingo à noite, e você vem para o culto, porque você quer ser abençoado, porque alguma coisa fala com você, porque a presença de Deus encheu você, porque a presença de Deus tocou a sua vida, porque um dia você teve a visão que Ezequiel teve, você viu a glória de Deus, algo pessoal, no meio de uma multidão, Deus visitou você, tocou você, abençoou você, você se converteu. Zaqueu, publicano. O que é um publicano? É um cobrador de imposto, mas só que é um problema. É um judeu que trabalha para os romanos. Então, um judeu trabalhando para os romanos, ele já era mal visto. Pô, você vai trabalhar para o inimigo? É como um menino aqui com a camisa do Corinthians, mas torce para o Palmeiras. Ah, Samuel, você é palmeirense. Às vezes é como se eu vender Coca e beber Pepsi. Eu gosto de Coca e estou bebendo Pepsi. Não, mas cara aí, eu vendo Coca e bebo Pepsi. Não dá certo. E o publicano era um judeu que trabalhava para os romanos, pior, cobrando os judeus. Então ele cobrava os próprios irmãos dele. Era a ralé do mundo, para o judeu. O povo não gostava de publicano. O povo não gostava. Só que Zaqueu era ainda um pouco além. Ele extorquia e colocava no seu bolso. Então ele tornou-se rico, o dinheiro veio fácil. Ele ficou muito rico. Mas um dia Jesus ia passando aonde ele estava. Alguém lembra a cidade que Zaqueu morava? Jesus foi naquela cidade, Zaqueu ficou sabendo. Zaqueu ficou sabendo. E Zaqueu falou assim, eu quero ver ele. Tem alguma coisa aqui que está me colocando para ver ele, eu quero ver ele. Eu quero tocar nele, eu quero ver ele. E aí ele falou assim, mas eu sou pequenininho. Então eu corri na frente, achou a cidade? Jericó. Eu só não queria ter certeza. Jericó. Ah, obrigado. Não, é que eu queria ter certeza mesmo. Eu pensei que era Jericó. Eles não admitem, irmãos, que eu conheço. Olha, mora com o inimigo aqui. A sogra aliada ao genro, a coisa é para acabar mesmo. Nenhuma praga chegará na sua tenda. Dá glória a Deus aí. E aí, o que acontece? Ele vê Jesus. Irmão, se você está em cima da árvore, o telão já me deu também aqui. Se você está em cima da árvore, e Jesus para bem debaixo, irmão, você não quer ser visto. E Jesus fala assim, Zaqueu, pode descer.
Zaqueu desce. Zaqueu desce. Jesus fala para Zaqueu assim: hoje eu vou lá na sua casa. Por isso que a gente canta: entra na minha casa. Jesus vai na casa de Zaqueu, ele preparou o jantar. Acho que ele viu a forma de Jesus pegar no talher, Vinícius. Ele viu, Fabrício, a forma de Jesus levar o prato, a mão, o garfo à boca. Ele viu a atitude de Jesus, as conversas, Jesus dando graças ao... Alguma coisa ele viu, que ele falou assim: antes do senhor ir embora, eu quero fazer um comunicado. Eu vou pegar metade do que eu tenho, vou vender e vou repartir para os pobres. Jesus só olhou. O povo caiu o queixo. Esse aqui, esse aqui agora vai vir para a fé. Aí Júnior e Karina, aí ele foi mais além. E se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu vou vender, eu vou pegar e vou devolver 5 vezes. Pô, todo mundo falou assim: me roubou. Primeiro eu vou vender metade e dar para o pobre. Segundo, eu vou devolver 5 vezes aquilo que um dia eu roubei de você. Jesus só levantou a mão e falou: hoje a salvação chegou nessa casa, porque esse aqui também é filho de Abraão. Você pode dar glória a Deus onde você está. A manifestação de Deus alcançou ele. Irmãos, presta atenção. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Olha o que diz a Bíblia: no ano da morte do rei Uzias. Dá uma pregação aqui, pregadores, pega a ideia, pega o gancho. Quando o rei Uzias morreu, era tempo de choro, um bom rei. Deus falou com Isaías. Há uma tragédia, mas há uma resposta. E aqui que Deus fala: sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Tinha serafins, a mais alta patente de anjo. Eles tinham 6 asas, 2 eles cobriam o rosto, para não ver a glória de Deus. Não brinca com esse nome, irmão. Não brinca com o nome de Deus. Eu tenho pena de quem fica brincando com o nome de Deus, ofendendo o nome de Jesus. Eu tenho pena de quem fica blasfemando. E às vezes a gente quer se defender, mas vou dizer uma coisa: deixa Deus cuidar. É Deus que vai pelejar a causa dele. Irmãos, Ele é o Senhor absoluto de toda a terra. Ele é poderoso. Não brinca com esse nome, nem na sua casa fala esse nome em vão. Fala esse nome sempre com respeito, porque a mais alta patente de anjo, que é serafim, na presença de Deus, cobre o seu rosto, cobre os seus pés, porque em respeito, guarda os seus pés em respeito a Deus, e com 2 asas eles voavam. E eles clamavam uns aos outros, os serafins, dizendo: santo, santo, santo. Meu Deus é 3 vezes santo. Fala comigo. Bem forte agora. Só que você falou agora, e eles falam isso repetidamente todo o tempo, e dizia: é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha o versículo 5, as bases do limiar, o alicerce, ele se move na voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça, a glória de Deus estava lá. 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem que tem um lábio impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas aí Deus deu a resposta. Então um dos serafins, era uma visão, ele voou em direção de Isaías, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar. Eu quero dizer para você, Floriano Peixoto, eu quero dizer para você que está aí na sua casa, tem uma brasa vindo do altar nesse exato momento, para queimar a tua boca e a minha, para purificar os nossos lábios, para tocar nossa vida. É o fogo do altar, é a presença de Deus, é a glória de Deus que faz toda a diferença onde nós estamos. Vai aplaudir?
A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. E aí ele diz assim, 8. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem que eu vou mandar? André, sabe quem que Deus mandou? Pessoa como eu e você. Pessoas normais. Um homem impuro que morava no meio do povo de impuros lábios, mas com a manifestação da glória de Deus, agora tornou-se um profeta, e foi um grande profeta, profeta de reis, profeta messiânico. Você pode dar um glória a Deus? Jonatas Eduardo, já ouviu falar dele? Quem já ouviu falar de Jonatas Eduardo? Avivalista, de 1910 a 1957. Ele é famoso por um sermão. Ele escreve um sermão e prega numa escola. E quando ele pregava o sermão, eu já vivi isso, por isso eu vou contar. Quando ele prega aquele sermão, César, eu fico imaginando quando você chegou aqui, que Deus fez para você continuar vindo e mudar a sua história. Foi exatamente o que aconteceu com aquele povo que a gente nem sabe o nome. Ele pregava, e quando ele pregava, Deus se manifestou. Deus se manifestou de uma forma tão poderosa que as pessoas saíam das cadeiras e vinham para o altar e se ajoelhavam no altar, confessando os seus pecados. É um dos maiores avivamentos da história. Se você procurar no Google e procurar assim, os 7 maiores avivalistas do mundo, ele é uma destas pessoas. E as pessoas choravam. Ele foi para casa, o culto não terminou. Quando dá 3 horas da manhã, tem que chamá-lo para vir terminar o culto. O culto foi até a madrugada dentro, até o dia seguinte, porque as pessoas se recusavam a sair do lugar, porque Deus estava presente ali. É a glória de Deus. Acampamento de carnaval, faz uns 25 anos. Nós alugamos uma chácara, tinha pouco recurso, lona preta, coisa feia, não tinha dinheiro. Mas tinha vontade. Eu era novo. Sábado alguém pregou, domingo a pastora pregou e segunda-feira eu preguei. Ali estabeleceu uma conduta de acampamento que a gente levou por muitos anos. Naquela segunda-feira à noite eu preguei sobre Lázaro sai da sepultura. E foi uma graça de Deus tão poderosa, que eu disse assim que Lázaro tinha morrido, e Jesus chega na porta do sepulcro e dá um grito: Lázaro, venha! Lázaro, venha! E Lázaro então fala para Abraão, eu fantasiei a história, eu conheço a voz que está me chamando. Fala para Moisés, lá no lugar dos mortos, porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda, e não tinha levado o cativeiro, entendeu? Aí Lázaro falou assim: essa voz é de Jesus, e ele sai ressuscitado. Irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que a gente levantou para orar, e Deus se manifestou, tinha recurso nenhum. É lógico, pregar com uma bela iluminação, uma poderosa banda, uma transmissão maravilhosa, um microfone desse, uns retornos especiais, uma igreja climatizada, banco confortável. É lógico que é gostoso, não diz que é fácil, é gostoso. Mas isso aqui tudo, irmão, se você for num shopping, os banheiros lá são melhores do que o nosso. O shopping inteiro é climatizado. Se você for num show, irmãos, um show, o show tem músicos que os nossos vão ter que comer muito feijão para chegar. Vai num show de Chitãozinho e Chororó, Roberto Carlos, para você ver a condição daqueles músicos e a condição daqueles vocalistas. Se você vai na igreja tem iluminação, nós temos aqui na igreja 6 movie e não sei quantos outros par LED.
Mas você vai em qualquer lugar, tem um lugar que tem 40 move desse, é só a coisa mais louca do mundo. Você vai num lugar, tem estacionamento, nós também temos, mas tem estacionamento, irmãos, que tem tema no Brista, então isso aí ajuda. Mas o que prende você não é isso. Isso só são detalhes confortáveis que a gente usa. Mas o que muda a sua vida é a glória, é a presença, é a manifestação de Deus. Pode ter tudo isso, mas se não tiver o Espírito Santo, que vai como uma espada afiada aí no seu coração, você não fica nessa live. Não fica. Não segura 250 pessoas numa live se Deus não está falando com a pessoa. Não fica. Porque você não está aí porque você é obrigado. Você está aí porque você tem espontaneidade. Não vem para a igreja, gente que mora longe, gente que mora perto. Não vem para a igreja se o Espírito Santo não fala com ele. E nós estamos lá. Deus se manifestou. Meia-noite eu não consegui terminar o culto. Eu falei assim, gente, o culto não vai terminar. Acabou o culto, gente. Pode ir embora. Ninguém ia embora, porque era acampamento. Ninguém foi comer. 2 da manhã, tinha gente chorando num canto, gente chorando no outro, gente chorando no outro. Aí eu quis colocar uma regra. Gente do céu, dá para controlar, o espírito é sujeito ao profeta. Que nada, controlar o quê? Foi só reunir, o fogo caiu de novo, e todo mundo orando até de madrugada. Aquela coisa mais gostosa do mundo. Naquela noite, o Lê estava lá. O Lê é pastor hoje. Naquela noite, a Silvaninha, pastora em Ipeúna, esposa do Ilcinho, estava lá. Naquela noite, a Josiane Colagrai estava lá, hoje é pastora em Ipeúna. Naquela noite, estava a Marcela, hoje é pastora aqui. Estava a Bruna, hoje é pastora lá em São José dos Campos. Naquela noite, estava o Gil, hoje é pastor aqui. Os demais não estavam porque faz muitos anos. Eu não lembro de outros. Eu lembrei hoje de manhã desses 6. Daquela noite de manifestação de Deus, Deus levantou 6 pastores, que hoje são pastores. É o toque, gente. É Deus, gente. Bauru, há 55 anos, um missionário pregava a palavra. E o missionário pregava e as coisas aconteciam. Dona Margarida se converte, uma passadeira de roupa. Aceita Jesus como Salvador, sua vida começa a ser mudada. Seu filho mais velho, Antônio, também se converte. E ela tinha mais filhos. Um dos seus filhos, o segundo, achando que a mãe estava, o pastor tinha virado a cabeça da mãe. Falou assim, hoje eu vou no culto, lá no tabernáculo, e eu vou dar um couro nesse pastor. Ele enganou minha mãe passa a roupa para colocar comida dentro de casa, e eu estou mais bravo com meu irmão que deixou ser enganado e enganou a mãe. E ele falou, vou lá dar um couro nesse pastor. E foi, tudo invocado, para dar um couro no pastor. O tabernáculo estava cheio, não era um lugar muito grande, mas cheio de gente. E lá estava um moço para bater no pastor. E a pregação aconteceu. E a glória de Deus desceu. O filho falou para a mãe, ele está aí. Falou assim, espero que ele não apronte. Não precisou. Jesus foi lá e buscou ele na curva. Jesus foi lá e tocou no seu coração. Sabe de quem eu estou falando? Mário de Oliveira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, fundador de igreja. Naquele dia, o Espírito Santo o achou, a glória de Deus desceu e a coisa aconteceu. Olha bem para mim, meu irmão. Deixa Deus manifestar a sua presença na sua vida. Quem crê vai dando graças a Deus. Moisés, lá no deserto, não entenderam nada. Poxa vida, 40 anos que eu fiquei no Egito, aprendi tudo sobre ciência, administração, lógica, teste, isso, aquilo, outro, mumificação. Agora estou aqui no deserto, cuidando das ovelhas que não são nem minhas, são do meu sogro. Até o dia que Deus resolveu chamá-lo. Sabe como que Deus chamou Moisés? No meio de uma sarça de fogo ardente. Sabe o que é sarça? Mato seco.
Se você contar para um especialista em quem cuida de planta, se você cuidar para um botânico, ele vai dizer que no deserto é normal o mato estar seco e queimar pelo calor. É a combustão normal. E aquele mato queimou normal. Então não chamou atenção muito de Moisés, porque um homem de 40 anos no deserto só estava acostumado, Gilmar, ver mato queimar. Só que de manhã o mato começou a queimar, à tarde o mato estava queimando, daqui a pouco o mato não parava de queimar, e falou assim, tem que ver esse mato, está queimando, não para. Quando ele sobe em cima da montanha, lá está, Êxodo capítulo 3, verso 2, a igreja vai se colocando de pé na presença de Deus, que eu vou passar os dois, eu não vou abusar do horário. Êxodo 3, verso 2, diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Ali foi o chamado do profeta. Segunda manifestação que Ezequias viu ali, a manifestação da santidade. A banda pode vir. A manifestação da santidade. Irmãos, crente tem que ser santo. Crente tem que ser santo. Crente tem que converter a boca, converter o pé, porque o pé não pode te levar em qualquer lugar, não. Crente tem que converter os pensamentos. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 4:8. Olha o que diz a Bíblia. Ela diz assim, ó. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas. Olha o mesmo serafim. Na visão de João agora. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que sempre será. Declare a santidade de Deus. Declare essa santidade, diga que o Senhor é santo. Deixa Deus santificar sua boca, seus pensamentos, sua vida. Olha o que diz em Salmo 93:5. O salmista escreve alguma coisa tão poderosa, ele fala assim, fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua palavra é fiel. A tua casa convém a santidade. Para você convém ser santo, irmão. Senhor para todo sempre. A gente tem que ser santo, igreja. Sabe o que é ser santo? É ser separado. É ser separado. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Ele teve uma visão da santidade de Deus quando ele viu os serafins que proclamam a santidade de Deus. Sintomas são tão importantes na vida de uma pessoa, porque o sintoma ele mostra para a gente que o problema é mais embaixo. Eu estou com febre. A febre não é o problema. A febre está dizendo que você tem uma infecção aí que precisa ser cuidada. Uma irmã hoje, dona da família Aguari, deu um testemunho. A Dila Aguari deu um testemunho hoje aqui. Ela tinha uma alergia. E ela não conseguia resolver. Aí ela descobriu com exames, com um especialista, que a alergia era um sintoma de uma enfermidade gravíssima, que ela podia ir a óbito num piscar de olhos. Ela resolveu o problema, ficou 2 dias na UTI, 3 no quarto, e hoje de manhã estava aqui servindo a Deus com alegria no coração. O sintoma que a igreja está passando hoje, está muito moderno. Nós vamos continuar modernizando. Está muito avançado, nós vamos continuar avançando. Mas a igreja é joelho no chão, é cara no chão, é se afastando do pecado, é recebendo de Deus a glória, se santificando e recebendo, sabe o que? Poder. Haverá poder na sua vida para vencer o pecado. Haverá poder na sua vida para vencer as dificuldades. Haverá poder na sua vida para testemunhar. E uma vez, irmãos, que você já tem Jesus, pode virar o sarceiro. Você sabe que Cristo é Cristo na sua vida, que Ele é o Senhor dos senhores, Reis dos reis, o Todo-Poderoso.